Aviso aos presentes que anotem suas perguntas. Nossa recepcionista estará recolhendo-as após o final da palestra. Todas elas serão respondidas pelo palestrante. A palestra da noite de hoje tem como tema Criando o Futuro. O palestrante convidado é professor pós-graduado em Gestão Estratégica e Qualidade em Gestão da Criatividade, professor da Rede Estadual de Educação de Sergipe desde 1986 e atualmente exerce o cargo de secretário de Educação do município de São Cristóvão, Sergipe. Neste momento, convido para dar início à palestra de hoje o professor Mário Jorge Oliveira. Posso repetir? Sinta-se à vontade. Boa noite, gente. É uma grata satisfação estar retornando ao Figueiredo. Até final de novembro do ano passado, eu fazia parte do corpo de trabalho aqui do centro. Estou vendo aqui já algumas carinhas conhecidas, os colegas de trabalho e também alguns alunos que, quando eu estava aqui, esses alunos ainda estavam frequentando o nosso curso. Então, é uma satisfação muito grande retornar aqui ao Figueiredo, trazer a minha contribuição e falar para vocês que vocês são pessoas de muita sorte. Eu tenho acompanhado a elaboração do segundo ciclo de palestra muito de perto, via Facebook, ferramenta fantástica, hoje permite a gente interagir com as pessoas. E Anderson e a Rose têm sido assim uns guerreiros a fim de trazer o melhor para vocês. Então, vocês, tendo os dois como os demais colegas, professores que estão aqui, os demais funcionários, de certo, estão trazendo para vocês, durante a jornada de vocês aqui no centro, na formação de vocês, o melhor que eles têm. Além da competência dessas pessoas formidáveis, também tem o comprometimento, a generosidade, o empenho, a dedicação. Isso é fundamental. Quando você junta a competência com a vontade de fazer, ninguém segura a gente. É por isso que eles fazem muito bem feito. Tá? Anderson, Rose, parabéns pelo trabalho. Eu me sinto assim extremamente feliz e grato de estar contribuindo com um trabalho feito com muito amor. Ok? Bom, gente, a ideia que eu trago para a gente conversar um pouquinho hoje à noite, não é uma palestra, é uma conversazinha onde vocês vão ter a oportunidade também de estar participando. Falar, inclusive, a respeito do que o tema central do segundo ciclo de palestra aborda. É a questão da preparação contínua para um mercado de trabalho. Mercado de trabalho esse que a gente, nesse instante, tem ideia do que está acontecendo, mas amanhã tudo pode mudar. Tudo pode ser diferente. A semana passada eu estava participando de um fórum de líderes da educação, e interessante que todos os líderes que subiam o palco eram líderes mundiais. Estava lá a ministra da Finlândia da Educação, o representante do governo da Coreia do Sul, ministros do Mercosul, do Peru, do Uruguai, enfim, era gente muito boa falando sobre educação. E era comum todos eles subirem, inclusive os executivos da Google Internacional, estavam lá presentes também, eles falarem que muitas das profissões que os nossos filhos, os nossos alunos vão abraçar mais à frente, ainda não existem. Essas profissões vão ser ainda inventadas. E certamente alguns de vocês aqui vão estar participando desse processo de invenção. Ah, mas Mário, como é que pode isso? Eu faço aqui no Figueiredo o curso de rede de computadores, eu faço o curso de condomínio, eu faço o curso de bar e restaurante, que são profissões que, de certa forma, já estão consolidadas no mercado, já existem, ok. Mas, certamente, variáveis dessas profissões que vocês vão abraçar vão ser inventadas. Então, no serviço de bar e restaurante, certamente algum serviço novo lá dentro do bar e restaurante vai acontecer. E é alguém daqui que vai estar inventando, que vai estar criando. Disso a gente tem certeza, porque a cada instante, as necessidades que os nossos clientes, que as pessoas que estão para que a gente sirva, essas necessidades vão ser diferentes. A cada momento as pessoas vão querer prazeres diferentes, sentir coisas diferentes. Então, certamente,
habilidades diferentes vão precisar ser, por nós, implementadas para que a gente crie esse futuro, crie essa nova forma de fazer as coisas. Muito bem. Então vamos em frente. Eu vou começar a ajudar vocês aqui, certo? Deixa eu ver só se está funcionando. Ok. Eu começo com muito obrigado, porque para mim, extremamente produtivo estar aqui com vocês. Muitas vezes as pessoas me convidam para poder fazer palestra. Olha, Mário, é 0800, você não vai receber nada. Eu digo, eu não trabalho de graça para ninguém. Mesmo que você não me pague monetariamente, mas certamente eu vou estar recebendo algum benefício. O primeiro deles é ir para o computador, pesquisar, rever material, quer dizer, me atualizar. Porque muitas das ideias aqui, lá atrás, elas já estavam consolidadas. Mas certamente, com o passar do tempo, essas ideias vão ficando obsoletas. Então eu preciso renovar as minhas ideias, né? Renovar o meu pensamento. E quando eu aceito fazer uma palestra dessa, ótimo, que eu preciso estudar e que eu preciso pesquisar para poder rever os meus conceitos. Então, obrigado pela oportunidade. E eu não estou aqui 0800, não. Eu estou aqui porque eu sou muito, não vou dizer sabido não, porque sabido é que pontinhos, deixa pra lá. Eu me acho uma pessoa assim, ligada nas coisas, tá? Então vamos lá. Essa é a pergunta que eu preciso que vocês fiquem pensando o tempo todinho, né? Cada instante que a gente estiver falando aqui, sempre se faça essa pergunta, né? Como fazer para criar o meu futuro? O fato de estarmos aqui certamente já responde um pouco dessa questão que está posta aí. Porque nós estamos buscando conhecimento, nós estamos tendo interesse de estar aqui, de buscar algo que ainda não vi, ou se vi, uma outra visão daquilo que eu vi. Então, o fato de estarmos aqui certamente já está contribuindo para poder a gente construir o futuro. Aquelas informações que o pessoal da Hipnose trouxe aqui através do teatro, as informações que a diretora lá do centro também trouxe, certamente são informações valiosíssimas para a vida da gente. E certamente essas informações estão contribuindo para um futuro melhor. Certamente. Então, nada do que a gente passa na vida por uma escolha própria, né, uma vontade da gente, é em vão. Certamente a gente está ganhando. Vamos lá. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder construir o futuro da gente é ter uma atitude. É se posicionar frente ao mundo. É agir. Sair da zona de conforto e ir à toca do leão, cutucaeiro com vara curta. Foi isso que eu fiz há quase um ano atrás. Eu estava muito confortável aqui no Figueiredo. A gente quase que não tinha alunos, estava acabando o contrato de muitos professores, a gente não tinha feito o processo seletivo, então tinham poucos alunos aqui. Então, em termos de trabalho, eu estava realmente escasseando. E eu comecei a me sentir incomodado. E nesse incômodo meu, surgiu o convite para ser secretário de Educação da cidade de São Cristóvão. Você naturalmente deve ter acompanhado pela televisão, pela internet, enfim, pela imprensa aí, a queda de braço que a gente teve lá com os professores em particular. Tá? Um grande desafio. E esse desafio ainda não cessou. Ainda não cessou. Os professores já se acalmaram, estão um pouquinho mais conscientes do porquê as coisas aconteceram daquela forma, porém a gente continua ainda com muitos problemas. São Cristóvão é um município grande, territorialmente, é um município que tem uma população de, pelo menos, o último censo apontou para isso, 82 mil pessoas, com uma arrecadação muito baixa. São Cristóvão não tem indústria nenhuma, em termos de arrecadação é irrisório, porque envasadora de água mineral e abatedouro de frango, sinceramente, não são assim indústrias que alavanquem qualquer município. Então lá as dificuldades são imensas. Mas a gente, com muita vontade, com muita perspicácia, com um certo planejamento, a gente tem certeza que a gente vai colocar o município no rumo e daqui a pouco tudo que aconteceu no ano de 2013 vai ser passado e a gente vai viver outra realidade. Um desafio muito grande.
né? É por isso que a gente está lá. Por isso que eu estou lá, porque era um desafio muito grande. Se não fosse muito grande, talvez não fosse para mim, né? Muitas pessoas me disseram assim: poxa, você é louco, porque em São Cristóvão enterraram a cabeça de bode lá e é sério o problema, ninguém consegue resolver. E os primeiros passos que a gente deu, de certa forma, já está mostrando que a gente está no caminho certo. Com certeza a gente vai resolver no futuro próximo. Então vamos em frente. Durante essa minha fala, eu vou fazer uma abordagem sobre competências duráveis. Muitas pessoas falam que são competências do século XXI, são tantas competências que você precisa para o futuro, são competências que você não sei o que, não sei o que. Na verdade, são competências que desde sempre existem na vida das pessoas. Até mesmo na época mais remota, as pessoas viviam em grupo, as pessoas precisavam se juntar, as pessoas precisavam se alimentar, as pessoas precisavam morar, e tudo isso, de certa forma, exigia um certo grau de raciocínio, uma elaboração do pensamento. E alguma das competências que a gente vai aqui, vocês vão ver que os homens das cavernas, eles já tinham essas competências. Porém, a gente utiliza essas competências hoje de uma forma diferente. É claro que a gente evoluiu. Então, essas competências, junto com a evolução do homem, ela veio junto. A Manaquei, Sebrae e o Alberto Chiavenato são instituições e pessoas que têm assim, uma referencial muito grande para trabalhar com essas competências. Foi a fonte que eu fui buscar lá. Eu trouxe de propósito essa imagem da mão segurando uma flor e a borboleta em cima dela, para fazer um paralelo entre o jardim e a vida da gente. Tá? Se a gente quer que as borboletas venham até a gente, uma das coisas que a gente precisa fazer muito bem é ter um jardim e cuidar para que esse jardim seja florido. Então nós vamos ter sempre a beleza das flores e a beleza das borboletas a povoarem essas flores. E a vida da gente no mercado de trabalho, particularmente, tem uma relação muito estreita com isso aí. Porque se eu quero me tornar um profissional competente, eu preciso cuidar desse jardim aqui. Eu preciso fazer com que esse jardim ele seja atraente, que ele tenha como buscar oportunidades. E como é que a gente faz isso com o nosso jardim, com o nosso eu? Arando, plantando, semeando, regando, dando luz. E o que é isso? O que paralelo a gente faz com essas coisas de cuidar do jardim? É buscando o conhecimento, buscando um comportamento adequado, buscando a companhia de pessoas produtivas. Uma coisa muito interessante falando de companhia, eu sempre gostei de usar essa máxima para mim. Eu quero sempre andar com as pessoas com que eu possa ensinar alguma coisa e também com que eu possa aprender alguma coisa. Eu não ando com pessoa nenhuma em vão. Tem que ter uma troca. Ou eu estou ensinando ou eu estou aprendendo com essa pessoa. Aprendendo coisa boa. Para mim isso, de certo, já me causou momentos de muita alegria, de muita felicidade e me trouxe retornos, assim, bem legais. Então o convite que eu faço para todos nós aqui é que vamos cultivar o nosso jardim, vamos cuidar da gente, vamos cuidar das nossas competências. E vocês vão perceber, gente, ao longo do que a gente vai colocar aqui, que não tem nada de difícil não. Está muito mais relacionado com a nossa vontade de fazer, com a nossa atitude, com a nossa postura, com a nossa ação, do que com qualquer outra coisa. Tá? Sempre que a gente pensar nas coisas, vamos pensar assim em termos de atitude, em termos de ação. O que é que eu posso fazer de fato e o que é que tem que fazer. O que eu posso e o que é que eu tenho. Tá? Vamos colocar isso de uma forma muito clara para a gente. Bom, uma das competências duráveis que vai fazer com que a gente esteja bem encaminhado para um futuro melhor é a nossa capacidade de liderar. E
outros momentos de ser liderado. A liderança, ela é situacional, ela depende do momento que a gente está vivendo. Vocês querem ver um exemplo disso? Querem? Sim? Sim. Então vamos ver. 4 voluntários. Por favor, o primeiro. 2 homens e 2 mulheres. Falta um homem e uma mulher. Opa, pronto, já tem os 4 ali. Ok. Que bom. Eu gosto assim de gente de atitude. Coragem acima de tudo. Não sabe nem o que é que vão fazer aqui na frente, mas se colocaram como voluntários. Por favor, suba ao palco. Bom, gente, nós vamos brincar um pouquinho aqui de liderança, tá certo? Os 4 vão estar aqui. Em determinados momentos, cada um vai assumir a liderança do grupo. Eu vou dar o sinal e vocês sempre vão se revezando aí, tá? De vontade própria, vocês vão saindo e o outro vão tomando o lugar de líder, tá ok? É o seguinte, eu vou tocar aqui uma música, tá? E um deles vai ser o coreógrafo, o líder do grupo, tá? E os demais vão estar imitando a dança daquele que está liderando a brincadeira aí. Ok? Entendido? Alguma dúvida? Tá? Então vocês vão começar, alguém de vocês vai tomar a iniciativa de liderar. Se não tiver, quem vai já escolher? Ok, então primeiro vai ser ele, e quando ele sai, troca, a outra pessoa já assume rapidamente o controle do grupo, começa a dançar e o grupo tem que imitar, tá certo? Vocês fiquem à vontade, pode usar todo o palco aí, só tenham cuidado com o projetor que está aqui na frente, tudo bem? Então vamos lá. Wilder, você pode dar um cliquezinho nesse alto-falante que está aí, no cantinho direito. Ok, podem subir o som. Sobe mais. Vamos lá, com vocês agora aí. Vamos lá. Pode subir mais, por favor. Vai, não. Não, ainda não. Deixa ele exercitar mais o papel dele de líder. Vai inventando, vai criando uma dança diferente a cada instante. Sim, os outros precisam imitar, gente. Os outros precisam imitar. Ok? Trocou, assume outro. Vamos lá rapidamente. Isso. Ok, troca, outra pessoa. Ok, trocando, outro. Isso, vai inventando, vai usando a imaginação. Ok, tá bom, gente? Muito obrigado, por favor, palmas. Tem uma coisa muito interessante no trabalho que os meninos acabaram de fazer aqui. Vocês perceberam como foi complicado para que os colegas que estavam acompanhando imitar a coreografia do primeiro que se apresentou?
Foi complicado ou não foi? Foi. Em seguida, os outros entraram com uma coreografia mais fácil, foi mais fácil acompanhar. Né? Uma das características da liderança é facilitar a vida das pessoas. Né? Claro que a ideia do colega lá, naturalmente, era apresentar uma coisa bem refinada, né? Um movimento bem elaborado, mas ele não lembrou que os outros podem ter algum tipo de limitação. E você precisa ir primeiro, aos pouquinhos, né, com um movimento mais simples, e à medida que a coisa vai evoluindo, você pode incluir, sim, algum grau de dificuldade na tarefa que as pessoas estão fazendo. Então, é muito importante para o líder conhecer as pessoas com quem está lidando. Tá? Outra coisa importante também, gente, enquanto a gente é liderado, é a gente se esforçar ao máximo para poder acompanhar os movimentos do líder, a orientação dele. Né? Então, estar atento ao que o líder está fazendo, estar ouvindo atentamente o que o líder quer dizer, é muito importante também para poder a gente contribuir com o processo que a gente está participando. Então, na liderança, existem os dois papéis, do líder e o liderado. E lembrando que a gente pode ser um ou outro, depende das circunstâncias. A gente falou aqui que a liderança ela é situacional. Ok? Hoje, eu sou, por exemplo, filho de uma família. Mais tarde eu vou ser o pai de uma família. Então, em algum tempo eu fui liderado e em outro tempo, naturalmente, também eu vou precisar ser um líder. Tá? Eu estou dando um exemplo mais comum que a gente vive fatalmente na vida da gente. Né? Como filho e muitas vezes como pai, como mãe, enfim. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Estamos juntos? A ideia está no nível da gente? Então vamos em frente. Bom, nós temos aqui outras atribuições do líder. Tá? Existe um livro chamado O Desafio da Liderança, do Gozes e Posner, que ele traz 4 ideias bem legais sobre liderança. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui essas ideias. A primeira dela é que diz que o líder precisa ser honesto. E essa honestidade ela começa primeiro consigo mesmo. Então você tem que ser honesto com você. Você precisa, de fato, atentar para aquilo que você é capaz de fazer, para aquilo que você é capaz de passar para as outras pessoas. Outra característica do líder é ter visão de futuro. Quer dizer, saber o que você quer da sua vida. Saber aonde você desejou chegar em determinado momento da sua vida. Então, ter visão de futuro é pensar elaboradamente e conseguir enxergar uma fotografia de como você vai estar daqui a 10, 15, 20 anos. Depende lá do que você está projetando. Outra ideia, gente, é ter competência. Ninguém segue um líder que é incompetente. Ninguém segue. Então, para você ser competente, é preciso que você trabalhe, né? Para que você exercite, que você busque conhecimento. E, por fim, inspirar as pessoas. Então, eu preciso ver em alguém, uma pessoa que está trabalhando comigo, alguma coisa que me faça com que eu possa seguir essa pessoa ou, de certa forma, buscar nela alguma referência. A gente está vendo aqui 3 figuras, né, da humanidade que certamente inspiraram e ainda inspiram pessoas e certamente vão, ao longo dos anos, inspirar muito mais. E não só pelo que elas falaram, mas principalmente pelo que elas fizeram. Lembram? Atitude, ação. Foi isso que a gente começou falando aqui. Atitude, ação, postura. Tá? Então, certamente a gente tem muito que aprender com essas pessoas aí. Ler um pouco sobre eles, da história deles, assistir um filme sobre a história deles, certamente vai inspirar aquele que teve acesso à história deles, certamente. Vamos em frente. Bom, gente, outra capacidade que o líder precisa ter é a de estabelecer relacionamento interpessoal. E, novamente, a gente vem com a questão da verdade. A gente falou da honestidade anteriormente como uma característica do líder. E uma competência durável para a gente é ter
essa capacidade aí de estabelecer relacionamentos interpessoais. Quer dizer, verdadeiramente se importar com as outras pessoas, se colocar no lugar das pessoas, empatizar com as pessoas, favorecer o diálogo. Como é que eu faço isso? Olha, se uma pessoa que está conversando comigo, a primeira coisa que eu preciso fazer com ela é escutá-la sinceramente. E para poder escutar a outra pessoa sinceramente, eu preciso silenciar. Mas o silenciar não é só a boca não, gente. É silenciar a mente. Porque muitas vezes a gente está conversando aqui com outra pessoa e a gente já está aqui com o pensamento pronto, querendo botar para fora, e a gente no fundo não está nem prestando atenção no que a pessoa está mais dizendo, porque nós estamos muito mais preocupados com as coisas que a gente tem para poder falar. Tá bom? Então é importante escutar de forma sincera, de forma profunda as pessoas. Capacidade de trabalhar em equipe. Vamos ver um videozinho e, a partir desse videozinho, vamos fazer algumas reflexões sobre a importância do trabalho em equipe. O ED deu um cliquezinho aí no filmezinho lá no cantinho direito, embaixo. Aí. Ok. Agora aumentou demais. Então, gente, trabalhar em equipe é somar-se com os demais em prol de um objetivo. Certamente, se esses bichinhos que estavam aqui estivessem agindo separadamente, todos eles seriam vítimas dos seus predadores, correto? Mas na medida que eles se juntaram, o que aconteceu? Se fortaleceram, buscaram um conhecimento coletivo, e isso fez com que eles pudessem se salvar dos predadores, por horas. No momento que eles estiverem sozinhos, certamente vão ser vítimas dos predadores, mas isso faz parte da cadeia alimentar, é o ciclo da vida. A importância, gente, de trabalharmos juntos, em times, é entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Dentro de uma organização, é muito pouco provável que os resultados que a gente consiga, esse resultado venha somente de uma atitude individual. Então é preciso que a gente estabeleça um ciclo de correspondência com as pessoas e de ajuda mútua, que juntos, certamente, as coisas se tornam mais fáceis. E isso serve para um esforço físico e também, e muito bem, para um esforço mental. Quando as ideias elas começam a se juntar, certamente ela forma uma ideia muito mais potente do que aquelas ideias todas separadas. Certamente isso acontece. Pensar e agir estrategicamente. Isso tem, de certa forma, livrado muitas pessoas e muitas organizações do senso comum, do lugar comum. Existe um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul fala para a gente
que grandes pessoas, grandes organizações conquistaram um lugar de destaque, conquistaram um lugar de sobrevivência onde não existia competição, né? O know-how, né? A especialização do nível que eles chegaram é tal qual, e a exclusividade do que eles estão fazendo, né? É tão exclusiva, a exclusividade é tão exclusiva que eles não têm concorrente, né? Vocês querem ver um exemplo disso? Já ouviram falar do Circo de Solé? O Circo de Solé é um circo famoso mundialmente. E o Circo de Solé, ele não tem concorrente. Não tem concorrente no mundo. É tanto que todos os cantos do mundo onde esse circo chega, as lonas dele são cheias, né? São repletas de pessoas indo assistir. Porque eles pegaram a magia do circo, aquela beleza do circo, tiraram os animais. Não tem animal no Circo de Solé. Eles foram na música, pegaram música, trouxeram para o circo. Foram na dança, pegaram a dança, trouxeram para o circo. Foram no teatro, trouxeram o teatro para o circo. E o pulo do gato. Foram nos atletas de alto desempenho e buscaram os seus acobratas, ginastas, malabaristas, tudo que tem lá. Muitas das pessoas que estão no Circo de Solé vieram dos esportes, né? Deram uma refinada, né? Com o teatro, com a dança, com a música, e são apresentações fantásticas. Então eles criaram para eles uma coisa que só eles que hoje fazem. Eles não têm concorrente, né? Já pensaram quem é que estuda restaurante e bar aqui? Já pensaram vocês criarem algum prato ou algum procedimento ou alguma forma de fazer o caixa lá que ninguém até hoje viu, que ninguém faz, que você que sabe todos os pulos do gato? Talvez até mais na frente alguém venha lhe copiar, mas quando copiar você já está pensando em outra coisa mais na frente, já está um passo à frente. Então, agir de forma estratégica é estar pensando nas coisas que vão acontecer no futuro, né? E buscar alternativas para poder resolver as questões. Vamos ver aqui uma historinha, deixa eu passar aqui para vocês. Vamos lá. Carta ao filho. Um velho vivia sozinho em Minnesota. Ele queria cavar seu jardim, mas era um trabalho muito pesado. Seu único filho, que normalmente o ajudava, estava na prisão. O velho, então, escreveu a seguinte carta ao filho, reclamando de seu problema. Querido filho, estou triste porque, ao que parece, não vou poder plantar meu jardim este ano. Detesto não poder fazê-lo, porque sua mãe sempre adorava a época do plantio, depois do inverno. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. Se você estivesse aqui, não teria esse problema. Mas sei que você não pode me ajudar com o jardim, pois está na prisão. Com amor, papai. Ao que o filho respondeu ao pai. Pouco depois, o pai recebeu o seguinte telegrama. Pelo amor de Deus, papai, não escave o jardim. Foi lá que eu escondi os corpos. Às 4 da manhã do dia seguinte, uma dúzia de agentes do FBI e policiais apareceram e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo. Óbvio. Já manjaram? Óbvio, né? Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho contando o que acontecera. E esta foi a resposta do filho. Pode plantar seu jardim agora, papai. Isso é o máximo que eu posso fazer no momento. O sujeito estava preso, não podia cavar o jardim do pai, né? Então ele usou um artifício de fazer com que alguém cavasse, inventou a história, né, dos corpos, e os policiais naturalmente que leem as cartas que circulam entre os presos, né, e a família foram lá fazer o serviço que ele queria que fosse feito, tá, gente? Então, assim, na verdade, ser estratégico não é se aproveitar das pessoas, mas é se aproveitar das oportunidades, né? Todos nós podemos fazer isso, né? Aquela história que eu falei para vocês de estar aqui, não 0800 de forma nenhuma, isso é estratégico, claro. Isso é uma estratégia minha. É aqui que eu me desenvolvo, é aqui que eu tenho que aprender para poder estar aqui com vocês, eu tenho que pesquisar. Então é estratégico estar aqui, sim, com certeza. E visibilidade, né? De repente tem algum grande empresário aqui depois que pode querer me contratar para trabalhar na empresa dele, né? Estratégico, tá? Vamos lá.
Bom, gente, outra coisa importante que a gente precisa desenvolver, porque da mesma forma que a gente em algum momento vai exercer a liderança, a gente também exerce o poder. Tá? O poder, ele está ao alcance de todos os nós, em qualquer momento da vida da gente, né? Em qualquer situação. Eu trouxe esse exemplo aqui da mulher conversando com a criança, porque ela está fazendo uma coisa que é extremamente importante para poder educar um filho ou um aluno. É se colocar no nível dele. Tá? Porque quando a gente fala com uma pessoa que está sentada, que está abaixada, muitas vezes essa diferença de altura dá uma sensação de superioridade, dá uma sensação de poder. E quando você se abaixa, se coloca no nível daquele que você está interagindo, né, eu sou interlocutor, você está expressando para ele que você é igual a ele. Né? Que você é importante tão quanto ele. E importante, gente, na questão do poder. É claro que em muitos casos que a gente ocupa na vida, o poder, ele vem. Melhor do que usar o poder é ter autoridade. E a gente tem autoridade quando a gente começa fazendo daqueles primeiros princípios lá da liderança, o respeito pelas pessoas. Isso é muito importante, respeito pelas pessoas. E aí vem a questão do conhecimento, vem a questão da experiência, né? Vem a questão dos valores que você tem, o que você cultiva como valor. Quais são as coisas que você preza na sua vida? Qual é a sua ética? Então, tudo isso certamente vai lhe dar a condição de exercitar o poder, de exercer o poder, mas de uma forma positiva. Né? Tendo como princípio fundamental a autoridade de alguém que está ali naquele cargo, não porque simplesmente lhe colocaram, mas ele se impôs de uma forma que o conduziram para ali. Capacidade de articulação. Então, a negociação, a conversa, o se aproximar junto do outro, né, de trocar ideias, de trocar figurinhas, né, de estabelecer algo que os dois possam ganhar juntos, de trazer as diferenças, o que é que eu tenho de bom, o que é que você tem de bom, vamos nos juntar e vamos ficar mais fortes. Né? Isso é extremamente positivo. Isso, inclusive, dentro da sala de aula, onde vocês estão, é um lugar, uma grande potencialidade de fazer essas coisas acontecerem, de se articular. Gente, esse momento que vocês estão vivendo na vida de vocês agora, dentro de uma instituição de ensino profissionalizante, é extremamente importante. Vocês têm aqui dentro do Figueiredo uma capacidade de experimentar, de simular, de exercitar situações com o mínimo de risco possível. Porque no máximo que pode acontecer é você pegar uma nota baixa numa avaliação. Mas quando vocês estiverem lá fora, no mercado de trabalho, quem vai estar com você é o patrão, é o cliente, é o fornecedor. E ali é a hora do vamos ver. Lá, muitas vezes, a gente não pode errar. Então, é muito importante que vocês utilizem esse tempo que vocês vão estar aqui para poder experimentar. Existe uma coisa muito legal na indústria aeronáutica, que é a prototipagem. Ninguém constrói um Boeing sem antes fazer um protótipo dele e ver como é que ele se comporta. Ninguém bota um bicho naquele lá em cima para vamos ver se ele se presta. De jeito nenhum. É muito dinheiro para construir um negócio daquele. Tá? Então, essa é a oportunidade que a gente tem de experimentar. Então, valorizem cada instante que vocês tiverem com os professores de vocês na sala de aula. Exijam deles que eles tragam essas experiências para vocês. Né? Não fiquem apáticos, não se acomodem, porque muitas vezes a questão a zona de conforto da gente, né? Eu não quero ter trabalho, eu não quero pensar em nada, aí eu fico me esquivando. Tá? E vocês estão perdendo uma grande oportunidade de criar o futuro de vocês. Então, aproveita o momento. Vocês já perceberam, eu vou citar aqui o exemplo de Rose e de Anderson, porque são eles que estão conduzindo esse trabalho aqui que a gente está realizando. Tá? Mas certamente os outros professores do Figueiredo têm muito valor e também têm muita potencialidade para poder vocês explorarem. Tirem o sangue desses caras, apertem eles, né? Não deixem que eles passem por aqui sem ter dado o máximo de contribuição que eles podem dar para vocês, não, porque eles têm. A realização desse evento é uma demonstração de que eles têm
muita competência e muito comprometimento com vocês. Então, apertem, né? Apertem mesmo, a tirar o último suor deles. Eles vão gostar, certamente. Bom, gente, flexibilidade. Tá? Observar o mundo por uma ótica generosa, né? Uma ótica que não dê as condições de outras possibilidades, isso nos torna pessoas diferentes, né? Pessoas especiais, pessoas que estão observando tudo. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. O que é que vocês conseguem enxergar ali? Um pneu? Um chinês. Outra perspectiva aí? Um coelho? Eu nunca vi um coelho não, mas de repente tem ali um coelho. Um pinguinzinho. Então veja, olha, de imediato 3 perspectivas. Um chinês, né? Um rosto de um oriental. Um coelho, alguém viu um coelho aí, e um pinguim. Tá? Ó, uma única imagem, 3 perspectivas diferentes. Então, isso é flexibilidade. Mais um. E agora que vem aí? Isso. Um casal se abraçando ou uma pessoa enxugando o rosto com a toalha. Mesma imagem, perspectivas diferentes. E agora? Um pato? Um ornitorrinco? Pode ser, viu? Vocês falaram que naquela figura aqui tem um coelho, mas aqui também tem um coelho. Conseguindo chegar? Isso, o coelho ele está correndo em direção ao pinguinzinho aqui, tá? A orelha dele é que parece... As orelhas é o bico do pato, né? Aqui é o olhozinho dele, o rabinho e as patas aqui como se estivesse correndo. Então, uma imagem, 2 perspectivas. Por que a gente consegue fazer isso, gente? Flexibilidade do pensamento, flexibilidade de como enxergar as coisas. Tá? Na antiguidade, era muito comum, quando se tinha um problema, ser levado o problema à presença de um juiz sufi, para que ele desse o veredito dele. Então, 2 negociadores, lá no Oriente Médio, estavam com um problema seríssimo, discutiam bastante e brigavam muito. E, como forma de resolver a contenda, eles foram até a presença do juiz sufi. Chegaram lá à frente dele, o primeiro comerciante, mercador, começou a expor a sua situação. Isso e aquilo outro, porque isso, fulano, papapá, colocou o problema dele. Aí o juiz sufi disse, tem razão. Aí o segundo mercador, mas como, senhor juiz? Como é que o senhor pode dar razão a ele se os meus motivos são esses, aquele, parará? O juiz parou um instante, tem razão. O escriba, aquele que estava registrando tudo que estava acontecendo, saltou, né? Os olhos arregalados. Como, senhor juiz? Como pode? O primeiro falou, o senhor deu razão para ele. O segundo falou, o senhor deu razão para ele. Como é que pode um negócio desse? Ele disse, tem razão. Né? Porque o entendimento dele da razão, minha gente, estava, na verdade, de cada um. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua percepção de mundo. E é muito importante que a gente leve isso em consideração. As verdades, elas não são nossas, elas não são absolutas diante daquilo que a gente queira que seja. Depende de que ângulo eu estou olhando, depende de que contexto eu estou trabalhando, atuando, enfim. Né? A verdade, em muitos casos, ela é relativa. Né? Cada um tem a sua verdade. Né? Muitas vezes, por exemplo, na briga de marido e mulher, cada um tem a sua verdade. Né? Cada um vai defender o seu ponto de vista. Eu vou dizer que a mulher tem sempre razão, né? Para não ter problema, né? Ok. E por último aqui, gente, o que é que vocês enxergam aqui? Um rosto. Ah, E uma pessoa tocando saxofone. perfeito. Um rosto e uma pessoa tocando saxofone. Então, novamente, uma imagem, 2 perspectivas diferentes. Joia, legal. Muito bom.
Esse exercício é importante que a gente leve para a vida real. Flexibilidade do pensamento. Tá? Flexibilidade na hora da gente enxergar as coisas. Lembre-se que tem uma perspectiva nossa, mas também pode ter uma perspectiva de uma outra pessoa. E precisamos ter cuidado. Porque às vezes, ao querer defender os nossos pontos de vista, a gente pode estar querendo encobrir uma verdade do outro lado que a gente não percebeu. Importantíssimo. Para se criar um futuro, é preciso que você construa relacionamentos duradouros. E esses relacionamentos duradouros, eles, em geral, são construídos naquilo de mais genuíno que a gente tem, que é o valor amor. Vejam bem, não é sentimento. Né? Amor, valor, é aquilo que eu faço pelas outras pessoas. Muitas pessoas falam, o amor em Cristo. Como é que era Cristo? Qual foram os ensinamentos de Jesus Cristo que deixou para a gente aqui? Como é que é esse amor ao próximo? Solidariedade, que tem muito a ver com o que, principalmente? Com aquilo que a gente falou no início, com atitude, com postura, com ação. Não é aquele amor, eu amo você, você é meu irmão. Esse amor, sentimento, ele é muito bonito, mas ele não resolve a questão humana. A humanidade precisa de amor, valor, amor, atitude, amor, ação. É aquilo que de fato eu faço pelas outras pessoas. O simples fato de eu verbalizar uma frase de efeito, uma coisa bonita, não resolve. Não resolve. Eu preciso ter atitude. Vocês lembram de uma imagenzinha que apareceu aqui, o repórter entrevistando uma pessoa com guarda-chuva, né? Falando sobre preconceito, relacionamento, essas coisas. Ele está aqui protegido, o cara na chuva. Por que ele não puxou para cá o cara? Né? Isso é o amor, gente. Esse é o amor. Essa é a atitude. Capacidade de relacionar-se positivamente. Ó, muitas vezes a gente está na relação, mas está realmente com o cacetete aqui, esperando só o momento de marretar a cabeça do outro. Isso não serve, gente. Isso não tem relação. Isso não... Ninguém com uma atitude dessa agrega nada ao seu futuro. Sinceramente, precisamos de relacionamentos que sejam de fato positivos. Capacidade de vender ideias. Não adianta você ter uma boa ideia. É preciso que você saiba fazer com que as pessoas comprem a sua ideia. E aí nós temos que ter a habilidade de negociar, nós temos que ter a capacidade de saber colocar para fora aquilo que realmente interessa. Eu tenho um defeito muito grande, terrível. Eu sou muito conversador. Às vezes nas palestras o tempo que eu tinha de 1 hora vai 2 horas, porque muitas vezes eu vou inventando história, contando, eu preciso me policiar. Né? Preciso me policiar. Então, vender ideia, seja sucinto, vá no ponto-chave, aquilo que é importante, aquilo que o cara precisa realmente ouvir. Né? Agora, para isso você tem que ter uma boa ideia. Tem que ter uma boa ideia. A gente já falou um bocado sobre isso, né? Integridade, aquilo que está entre o mal e o bom, né? Onde é que eu me posiciono, e, mais importante, o que é mal, o que é bom. Eu preciso descobrir isso para mim. Né? O que é que me faz ser uma pessoa boa? O que é que me faz ser uma pessoa má? Eu preciso identificar isso na minha vida. Gente, criatividade. Essa é a palavra que todo mundo usa, porém com um nome diferente. As grandes organizações, os cursos de administração, falam muito em inovação. Já ouviram falar de inovação? Tá? Mas a inovação, a gente só consegue chegar até a inovação por meio da criatividade. Porque a inovação, ele é o resultado, é o produto que está pronto e ele está lá na frente fazendo uma diferença para quem está utilizando desse produto. Né? Porém, para se chegar a essa inovação, é preciso ter a criatividade, o pensamento.
E esse pensamento está muito relacionado com a capacidade que a gente tem de lidar com as coisas, de brincar com as coisas que acontecem conosco. Ok? Fantástico. Essa semana eu estava assistindo o Jornal Nacional, aí passou uma matéria lá. Que, gente, as pessoas às vezes pensam que a criatividade e a inovação está assim naquelas coisas, né? Impactantes, tá? No dia a dia da gente tem criatividade, e uma criatividade que revoluciona, que muda a forma de ser. Um cliquezinho ali naquela imagem ali do lado, por favor. Essa água aqui é minha. Não, deixa. Toma cá. Uma utilidade enorme. É um daqueles casos que fazem a gente se perguntar como é que ninguém pensou nisso antes. E quem conta é o repórter Mário Bonella. Para limpar o para-brisa, o ônibus leva 2,5 litros de água. É comum acabar no meio da viagem. Um transtorno. Que na hora você parava para abastecer. Ô, Deus, o que houve? Parou por que não? Deixa eu botar água no limpador. Pô, não saiu, abastecendo, saiu, mas só que acaba. E de repente chega a posto e não tem água. A água que falta no para-brisa sobra no ar-condicionado. Toda vez que ligava o aparelho, o motorista percebia que começava a pingar água do ônibus para o chão. Ela vem de dentro do motor, do contato do ar quente com a serpentina fria do ar-condicionado. Essa água era canalizada para fora do ônibus. Por que não aproveitá-la? Foi o desafio que o motorista levou para a oficina da empresa. A gente via essa água pingando, mas nunca acendeu aquela luzinha, né? Então a gente tinha que aproveitar essa água desperdiçada, que realmente é muita água. São 2,5 litros de água por hora. Para acabar com o desperdício, eles bolaram um esquema simples. Emendaram um pedaço de PVC que passou a levar a água do ar-condicionado para o reservatório do limpador de para-brisa. Ele nunca mais ficou seco. Graças a Deus, hoje a gente faz uma viagem tranquila. Também gerou economia de equipamento. Quando ficava sem água, o limpador arranhava o vidro. Em média, nessa empresa, era preciso trocar 12 vidros por mês. Mesmo reaproveitando a água na limpeza do para-brisa, o desperdício continuava, porque ainda estava sobrando muita água do ar-condicionado. Onde mais ela poderia ser utilizada dentro do ônibus? Simples, aqui, no banheiro. Eles fizeram o mesmo processo, só que agora na traseira do ônibus. Antes, só dava para usar descarga 30 vezes e tinha que parar o ônibus para encher o reservatório. Agora, sempre tem água. Simples e barato. Um custo médio de R$16, né, por veículo. É um preço, assim, muito pequeno, perto dos benefícios que a gente tem. Somando toda a frota, com a mudança, a empresa está economizando mais de 1,5 milhão de litros de água. Mas é tão boa, o desperdício de água, né, um bem, o meio ambiente, pensando no meio ambiente, ninguém até hoje pensou nisso, né? Pelo vídeo, qual é a definição mais clara da criatividade? Alguém conseguiria ter uma definição bem curtinha do que é criatividade? Demonstrada aqui no vídeo. Redução de custos. Sustentabilidade. Dar solução ao problema. Pôr em prática a ideia. Foi uma coisa que o William Bonner falou no começo da reportagem. Como ninguém nunca percebeu isso? Então, criatividade é ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou. Porque vejam bem, a ideia estava lá, não estava lá fora. A diferença estava onde? Em quem pensou. Em quem pensou. A criatividade, gente, ela não é uma coisa assim divina, não. Não é um sopro do Criador, não. É uma coisa que é própria do ser humano. Agora, daqueles seres humanos que estão atentos às coisas que estão acontecendo. Então, o conselho é: prestem atenção. Se liguem. Isso todo dia eu digo para meus 2 filhos, né? Um tem 19 e o outro tem 22. Se liguem, meu irmão. As coisas estão acontecendo. Ok, vamos brincar um pouquinho aqui a gente agora. O que vocês conseguem enxergar aqui? Um quadrado, uma pirâmide, um envelope de carta, aqui atrás, uma caixa, 4 triângulos, perfeito,
Uma pipa, joia. Uma ampulheta. Um X, perfeito. Alguém consegue enxergar ali? Aliás, é melhor fazer outra pergunta. A letra M de Mário, claro, tinha que ser. Alguém aqui tem sítio, fazenda, ou viveu, ou conhece? Cancela. Sítio, fazenda. Cancela. Eu nem falei, nem perguntei nada. Eu só falei sítio, fazenda. Ela fez a conexão, ponteira. Que joia, gente. Muito bom. Bacana. É isso aí. Outra coisa importante, gente, uma competência que nós precisamos é nos determinarmos a fazer aquilo que precisa ser feito. Porque pense uma coisa, ninguém mais vai fazer se você não fizer. Então faça. Principalmente se a gente está falando aqui de construir o futuro para a gente mesmo, né, para mim, sou eu que tenho que fazer esse futuro. E como é que eu faço isso? Já falamos um bocado a respeito disso. Estude, busque as pessoas, use sua criatividade, use sua capacidade de se relacionar, use os seus valores. Certamente tudo vem em volta. Depois do advento da internet, ninguém pode dizer que não tem acesso à informação. Claro. Eu estou exagerando porque tem muitas pessoas que não têm um computador em casa e não têm acesso à internet. Mas aqueles que têm, não têm a desculpa de dizer que não tem como pesquisar, não tem como buscar a informação. Hoje eu vi uma coisa interessante no Facebook. Como foi que não avisaram as pessoas que não ia ter essa chuva toda, trovão, raio, que ia cair muita água? Aí o gaiato lá respondeu, né? Certamente essa pessoa não olhou, não estava vendo a previsão do tempo, ela estava olhando a agenda do fim de semana cultural. Tá? Gente, a agenda cultural do fim de semana é legal, é massa, né? Como dizem os mais antigos, né? Porém, ela não é suficiente para poder a gente estar antenado com as coisas que estão acontecendo no futuro. No jornal tem outras coisas importantes, inclusive a previsão do tempo. Né? Inclusive a previsão do tempo. Então se dedique a ouvir o jornal, ouvir o que é que está acontecendo aí, o que pode acontecer. Isso é extremamente importante. Hoje, por exemplo, se você vai viajar para um lugar distante, eu pelo menos estou fazendo isso sempre agora. Olho na internet como é que vai estar o tempo lá no período que eu vou estar naquele lugar. Que aí já vou preparado, né? Levo um guarda-chuva, ou levo um casaquinho, ou levo uma sunga, vai da praia, enfim. A internet está aí para poder favorecer a vida da gente. Vamos utilizar para isso. Né? A professora do curso de enologia passou aqui um exercício sobre vinhos de lá do Rio Grande do Sul, daquele tipo de uva lá. Deixa eu entrar lá para ver se acha alguma coisa. De repente eu encontro uma vinícola que tem material expositivo que eu posso me aprofundar e ficar um craque de vinho aí, de repente está aí ganhando dinheiro, né, com um cara que conhece vinho dentro de um restaurante. Enfim, é isso aí. Então, gente, alta aprendizagem. Pessoas que estão criando seu futuro são pessoas que aprendem por si próprias. Também. Saber administrar a pluralidade. A gente convive desde sempre com as diferenças. Mas, infelizmente, agora que a gente está compreendendo que é importante respeitar as diferenças. Inclusive, no próprio ambiente de sala de aula, vocês vão perceber que existe um colega que é um pouquinho mais lento, o outro já é um pouquinho mais rápido, um já é falador, o outro é calado. As pessoas são diferentes. E a gente precisa usar essa diferença de uma forma com que a gente puxe todo mundo para o centro. Né? Numa atividade, o caladinho ele pode se encarregar de outra coisa. E aquele falador de outra coisa. Então cada um com a sua missão, com a sua especificidade. É claro que eu, como caladinho, para esse mundo que a gente está vivendo nesse instante e aquele que a gente vai viver amanhã, que certamente vai ser diferente do de hoje, eu, como caladinho, preciso exercitar minha capacidade de falar, de me colocar à disposição. Não é, Wedmin? O Wedmin foi... Tu está estudando aqui ainda, Wedmin? No ano passado a gente fez um programa aqui de desenvolvimento
potencialidade humana. O Edme participou, e o Edme muito caladinho a vida toda. Muito. De repente o Edme está no Facebook, que fala feito, né, fala pelos cotovelos. Esses dias ele colocou um bocado de foto dos trabalhos que a gente fez aqui, do curso que a gente fez, que assim, tipo, o cara captou. O cara está falante. Agora só que ele fala de um outro jeito, ele arranjou um jeito próprio de falar. Né? Muito legal. Muito obrigado por poder você ter colocado as fotos. Me fez ver o quanto foi importante a gente estar junto aqui naqueles dias. Tá? Legal. Ter uma visão global das coisas. Gente, vocês conhecem a história aqui dos cegos e do elefante? Né? Perguntou ao cego aqui que estava segurando a tromba, ele disse que é uma grande mangueira grossa. Perguntou aquele que estava lá na orelha, não, é um cobertor muito pesado, muito denso. Perguntou aquele que está na pata aqui, não, é um poste, é uma pilastra. Né? O que estava aqui no rabo, não, é uma corda muito grossa. E aquele que estava no corpo, não, aqui é uma parede muito sólida. Então, cada um, numa parte do elefante, definiu de acordo com a sua percepção, o seu tato aqui naquele instante. Mas ele estava, na verdade, vendo um elefante ali na frente, trabalhando com um elefante. Mas o fato de não considerar o todo, o contexto, fez com que cada um tivesse uma opinião diferente sobre o que era o elefante. Então, é importante, nessa busca da gente de criarmos o nosso futuro, olhar o contexto. Né? Olhar o contexto. Importante ao olhar o contexto, descobrir os padrões que estão circulando ele. Gente, na medida que a gente presta atenção aos padrões que estão acontecendo, as respostas que a gente busca na vida certamente chegam com muito mais rapidez e muito mais facilidade. Vamos fazer um exercício aqui. Aqui tem um grupo de imagens e existe um padrão que reúne essas imagens. Elas têm alguma coisa em comum. Observe por um instante e me digam que padrão é esse. O que é que une essas imagens aí? Casa. É o quê? Casa. São coisas que tem dentro de uma casa, ok? Em geral, uma casa tem tudo isso que a gente está vendo aqui. Legal, perfeito. Né? A gente conseguiu identificar. A conta. Ok, gente, mas o grupo aqui de imagens, qual é o padrão que reúne essas imagens agora? Hã? Forma geométrica? Quadrado? Quadrado aqui? Quadrado aqui? Tecnologia. Qual é o padrão? Formas geométricas? Sim, poderia ser formas geométricas, mas tem algo que é mais estreito. Inversões. Engenharia. Isso. Os objetos, eles estão formados por retas que se encontram em ângulos retos. Né? Acá. Ok? Outra capacidade que vai permitir a gente criar um futuro diferente para a gente é ser proativo. É pensar naquilo que existe de bom no que nós estamos observando ou fazendo. Para vocês terem uma ideia, o abacaxi na cultura brasileira é sinal de quê? Problema. De problema. Já na cultura americana, abacaxi é sinal de coisa boa. É o contrário da nossa cultura aqui. Tá? Mas nos abacaxis que nós, no dia a dia da vida da gente, vamos descascando, o que a gente tem aprendido ao descascar esses abacaxis? Então, toda vez que a gente vê um abacaxi, um problema na vida da gente, vamos pensar assim: o que é que isso tem de bom? Tá? Mesmo de todas as dificuldades que a gente enfrente, certamente alguma coisa de positivo a gente pode extrair dali. Então, o pensamento proativo é: o que é que isso tem de bom? Mas, Mário, até na miséria, até na desgraça, até na coisa ruim. Sim, claro.
Tudo que acontece conosco, certamente, é para poder fazer com que a gente aprenda alguma coisa. E triste do cristão que não aprender, que vai sofrer 2 vezes. Sofreu uma e vai sofrer na próxima, porque não aprendeu, porque não refletiu, não pensou de forma proativa. O que é que isso tem de bom? O que é que isso quer me ensinar? O que é que isso quer me ensinar? Habilidade de negociar, extremamente importante, gente. Tá? Existe algumas ideias que o bom negociador é aquele que ganha mais, que ganha tudo. Não é bem assim não, viu, gente? O bom negociador é aquele que conduz o processo para um resultado ganha. Todos que estão ali ganham. Numa relação de comércio, quando eu entro numa loja, tá? Se o negócio for bom só para o vendedor, só para o dono da loja, isso não é uma relação boa, isso não é uma boa negociação. O resultado não é legal. Então, tanto quem vende quanto quem compra, certamente tem que ter consciência de que aquilo que está sendo pago e aquilo que está sendo oferecido é justo. Muitas vezes chegam lá os fornecedores na Secretaria de Educação e eu digo, opa, olhando no olho da pessoa, eu quero o melhor que você puder me dar pelo preço justo. Eu digo, eu não quero preço pequeno, eu quero preço justo. Me traga qualidade e o preço realmente que se pratica no mercado. Não venha para cá botar o preço lá para cima não, que a gente não conversa. A gente pode até negociar uma vez, mas vai ser só uma vez. Porque eu vou pesquisar, tá? E vou saber o que é que você está fazendo comigo. As pessoas só enganam a gente até o ponto que a gente permita que as pessoas enganem. Feedback, dar e receber, gente, um retorno para as pessoas daquilo que a gente está fazendo. De forma sincera, de forma positiva. Se eu fui mal, fale para mim onde foi que eu errei, onde é que eu posso melhorar. Se eu fui bem, me diga que eu fui bem. Me diga que eu fui bem. E particularmente aonde eu fui bem. E certamente aquilo eu vou enaltecer, aquilo que eu não fui tão bem eu vou melhorar. Todos nós temos responsabilidades por nós e por aqueles que estão à nossa volta. Mas Mário, como é que eu vou ser responsável por um cidadão que é mais velho do que eu, tem idade de ser meu pai? Lembre-se do amor, valor. Amor, valor, amor que cuida, amor, atitude, amor, ação, amor, postura. É aquele amor, é aquela relação que você tem responsabilidade pelos outros. As pessoas que trabalham comigo, eu tenho responsabilidade por elas. Nesse instante que eu estou aqui com vocês, me colocando numa postura de falar para vocês, eu preciso ter responsabilidade. Eu não sou um cara perfeito, certamente muitas falhas eu tenho. Mas eu preciso me policiar ao máximo ao estar aqui na frente, de ter uma postura ética, de ter uma postura respeitosa, de trazer o melhor que eu tenho para vocês. Isso é o que? Responsabilidade que eu preciso ter junto com as pessoas. Isso é muito importante, gente, qualquer tempo. Planejar as atividades. Extremamente importante. Você quer construir o seu futuro, a primeira providência é fazer um plano. Como é que você quer construir esse futuro? Coloque no papel. Não é, Wedwitz? Tem no papel o seu projetozinho? Tem, né? Toda a turma que passou aqui pelo trabalho com a gente aqui, cada um construiu um pouquinho de um projetozinho de futuro. Não precisa ser uma coisa assim, bem elaborada não, gente. Coisas que eu quero conquistar, meus sonhos. Algumas estratégias para poder conquistar esses sonhos. Algumas metas, né? Meta você já deve naturalmente ter visto em alguma disciplina aí de administração, certamente antes vai falar muito sobre isso. Meta tem que ser mensurável na quantidade e no tempo. Eu coloco lá quais são as minhas metas para o ano de 2014, até o ano de 2015, enfim. Eu vou projetando aí um futuro e vou colocando as coisas que eu tenho que realizar. Gente, isso não é bobagem não, viu? Isso não é bobagem não, porque, assim, o cargo que eu ocupo hoje como secretário, não é assim, não é essas coisas do mundo. Mas é um cargo que eu almejei na minha vida.
me preparei para isso, fui colocando assim como uma missão minha, né, como uma visão de futuro. Um dia, mas não foi assim, eu vou ser secretário, não foi desse jeito. Eu disse, ó, eu quero um dia ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade do seu pensamento. Essa era a minha missão. E com essa missão eu quero ajudar as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida. Isso é a visão. É aquilo que eu quero lá no futuro. Então, hoje, quando eu atuo melhorando a qualidade do pensamento, eu estou ajudando as pessoas a terem uma vida melhor na frente. Inclusive, é isso que eu estou fazendo aqui nesse instante. Quando eu trago para a gente falar aqui, criar o futuro, a gente está falando, criar uma vida mais digna mais na frente. Qualidade de vida. É isso que a gente está falando. Definir os objetivos, claro que está dentro do planejamento. O que é que eu quero na minha vida, isso é muito importante. Tá? E, acima de tudo, mas acima de tudo mesmo, precisamos confiar nas nossas ideias. Ter fé em si próprio. Por mais que sua esposa, sua namorada, seu namorado, seu marido, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho, lhe diga que você é bom, que é competente, que você vai, mas se você não acreditar em você, aqueles que estão acreditando em sua volta não vai ser suficiente para poder você conquistar o que você quer. Confie nas suas potencialidades. Agora confie consciente de que você se preparou para isso. Né? Você buscou isso. Ok? Vamos passar um videozinho. Lá no cantinho, lá, por favor. Tudo que você deseja é bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita. E por que não? Viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador.
idoso, não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo serviço. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? É interessante que eu tinha já visto o vídeo algumas vezes e não percebi que num pedacinho do vídeo tinha uma realização de um sonho pessoal. Na verdade não era só um pessoal meu e de minha esposa, que a gente realizou há poucos dias. Não, tem uma igreja ali que é de Minas Gerais. Eu não sei se é de Tiradentes, acho que é de Tiradentes, a cidadezinha de Minas. Eu tinha loucura de ir conhecer Minas Gerais, as cidades históricas. E eu, agora com 48 anos, né, fui realizar esse sonho. A gente foi lá, passamos 4 dias, corremos Minas um bocado e eu conheci aquele pedacinho que está ali no vídeo que fala sobre sonhos, sobre realização. Isso para mim, gente, para outras pessoas pode ser bobagem, mas para mim é assim, uma felicidade, um sentimento de realização profundo. Porque um dia eu sonhei, um dia eu desejei e me esforcei para poder ir lá. Como outros sonhozinhos que eu tenho realizado ao longo dos últimos anos. É muito prazeroso, é muito legal você colocar no papel e você mais tarde perceber que você está realizando aquilo que você planejou. Então, a mensagem que eu trago para vocês é: a gente cria o futuro através de tudo que a gente colocou aqui, mas acima de tudo, sobre os nossos sonhos. Né, sobre a nossa capacidade de sonhar, né, de querer, né, de buscar, de se esforçar para poder alcançar. Tá? Eu tenho mais 3 minutos. Anderson, tem mais não? Só as perguntas? Então tá bom. Eu posso deixar aqui e depois que encerrar as perguntas eu posso voltar para os 3 minutos. Paciência, né? Ele é o cerimonialista, não vou brigar com ele. Bom, gente, então estou à disposição. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Aproveite com a Jorge que está total disposição, morrendo de vontade de continuar falando. Mas o que eu tenho para fazer, eu não sei o que eu vou falar. Então faça, já que eles não tiveram pergunta. Não, mas eu vou aguardar ainda um pouquinho. Por favor, faça uma pergunta, coloquem alguma coisa. Diga que não gostou do que eu falei. De alguma forma me estimulem. Nem que vocês fazem que ele está bonito hoje. Ao contrário, muito feio. Né? Tem um livro de Roberto Chiniachiki que se chama A Carícia Essencial. E ele faz uma pergunta assim: o que é mais importante? Um tapa ou um beijo? Um tapa ou um beijo? Olha, eu prefiro um beijo. Tá? Agora, se perguntar assim: o que é mais importante para você? Um tapa ou nada? Um tapa. De alguma forma eu preciso de estímulo. Nada não me estimula. O tapa, certamente, ele vai fazer com que eu tenha alguma reação. Alguém ali levantou a mão. Quem foi? Sim, claro. Gente, conhecimento
é tudo. A gente que fala sobre criatividade, lembre que eu falei para vocês, criatividade não é um sopro divino, todos nós nascemos com a centelha criativa. Agora, a criatividade, ela precisa de terreno fértil para se desenvolver. E a gente fertiliza esse terreno, a gente prepara o terreno buscando também o conhecimento. Olha, nenhum médico é criativo na sua área se ele não estudar fervorosamente o conteúdo do que ele precisa. Aí, se ele não estudar, ele não vai ser criativo. É claro que, se você é um médico e você faz várias atividades, né, assim, toca um violão, gosta de um rapel, gosta de fazer uma caminhada, certamente essas coisas vão trazer algum ganho para a sua profissão. Mas, acima de tudo, o conhecimento daquilo que você está trabalhando é fundamental para poder você criar um futuro melhor. Bom, gente, nosso tempo esgotou, tá bom? Eu agradeço a vocês o carinho. Eu só quero passar aqui rapidinho. Deixar aqui só a minha mensagem final e meus contatos. Se alguém quiser falar comigo, se tem essa necessidade em algum momento da vida de vocês, podem ligar, podem passar e-mail que eu respondo, viu, gente? Eu respondo sim. Professor Mário, em nome do Centro Estadual da Educação Profissional, José Figueiredo Barreto, gostaria de passar às suas mãos um pequeno símbolo do nosso reconhecimento pelo seu profissionalismo e disposição em atender ao nosso convite.